Bom, então boa noite, estamos começando aqui a nosso novo ciclo de oficina de escrita criativa, agora com o Cristiano Devero. Sábado tivemos a oficina da Marta Batalha, que nos brindou, né, com sua estreia nas oficinas de escrita criativa. Com certeza vai, né, seguir por aí, mas mais um fato histórico acontecendo aqui nas nossas oficinas, né? O Miguel Sanches terminando e a Marta começando. Isso quer dizer alguma coisa, né? Quer dizer alguma coisa. E alguém que está no meio do caminho, Cristiano Deveras, no meio do caminho, porque é um esquema do On The Road. Ele está no meio da Rota 66. Olá, na Rota 66. Em sua trajetória beat, vai falar exatamente sobre isso, sobre esse universo beat, a moda goiana, né? Então, passa a palavra para o Cristiano Deveras, sempre lembrando que essas oficinas são possíveis graças à Lei Aldir Blanc, né, que foi aprovada pelo Conselho de Cultura do Estado de Goiás, né, a partir de recursos do governo federal. E é isso, meu querido poeta federal. Comece, à vontade. Na verdade, eu sou mais contista do que poeta. Exatamente. É a minha opinião. Concordo com você. Boa noite, pessoal. Como a gente já estava brincando aqui, falando, né? A literatura beat, para quem não conhece, alguns já falaram aí que não conhece, ela tem uma importância grande, eu considero, para esse nosso mundo atual. Porque ela foi a quem desencadeou a contracultura. Então, mudaram os valores, transformaram, né, o que é normal em qualquer civilização que avança. Então, a partir dela, a partir da publicação de alguns livros seminais, a gente não vai abarcar aqui hoje todos os poetas considerados beats. Vamos pensar alguns, até para a gente poder trabalhar alguns textos e no final a gente poder ver alguns exemplos. Eu pensei exemplos de cada um dos autores que nós vamos retratar aqui e depois vou pegar de dois autores daqui mesmo. Obrigado. Então, é aqui? Eu passo. Ok. Aqui ainda não. Sim. É um delay, né? É uma revolução devido a sexo, drogas e jazz. Por que o jazz? Porque ele um próprio nome beat vem disso, do que foi tipo a trilha sonora deles. Esse beat é batida, né? Mas também pode ser considerado derrota. A gente vai ver um pouquinho para frente, né? Porque o mundo ele deu uma mudança do começo do século para cá. As duas guerras mundiais avançaram muito, mudaram muito a cara da sociedade. Era um mundo antes da Primeira Guerra Mundial e ele avançou muito mais com a Segunda. Tanto que nós saímos da Segunda Guerra Mundial já na era atômica. Então, se nós já mudamos tanto na tecnologia, isso também não foi, isso também teve reflexos na sociedade, entendeu? Apesar daquele entusiasmo que estava rolando no mundo ocidental, no oriental também, né? Com o fim da Segunda Guerra, com a reconstrução da Europa, então estava um clima muito legal, mas assim mesmo, as sociedades, principalmente a americana e a inglesa, eles tentavam voltar naqueles valores de antes da guerra, mas isso já não era possível. Então já tinha sementes desse conflito ali. A própria literatura, ela ficava meio que batendo cabeça. Tinha coisas que já eram refutadas antes. Se bem que nos anos 30, a gente também vai chegar lá, nos anos 30 também alguns autores fizeram alguns avanços. A gente vai falar de alguns deles aqui. O Ademir, o slide saiu aqui para mim. Pode ter caído, acho que deve ter caído. Pode seguir falando. Ok. Então, traz ele para cá um pouquinho, então. Por favor. Mas aí o pessoal não vai ver. Não, tranquilo. Aí para mim já está ótimo. Tá. Né? É nesse cenário neoconservador também, isso a gente pode fazer uma reflexão com agora também, que é um cenário neoconservador, né? As pessoas tentando regredir algumas liberdades, alguns avanços da sociedade. Então a gente tem uma certa similaridade com aquele momento deles, né? E segundo esses autores, um grupo de autores que se juntou ali, todo mundo queria mais liberdade, queria poder se expressar melhor,
ia poder falar o que quisesse, o que viesse na telha, que, enfim, que a literatura fosse mais aberta. Tá? Tudo nasceu num sarau, e o Carlos não gosta de sarau. Mas eles estavam no sarau sábado. Estavam no sarau sábado. Estavam no sarau sábado? Claro, era sexta? Sexta. Eles estavam querendo descobrir a verdade. Eu também estava. Eu acho que eu tive Você por lá. Você estava só metade. E fizeram um pequeno sarau na Galeria Six, em São Francisco. E esse grupo de desajustados, que foi apontados por alguns, né, tanto na literatura quanto nas artes, né, acabaram por fomentar algo muito maior, que eles acabaram sendo os arautos da revolução que ia sacudir o mundo, né, a partir dos anos 60. Pode passar. Tem uma foto ali mostrando essa turma que junta ali e tudo mais. A palavra que eu definiria o pessoal beat é intensidade. Aí nós voltamos à definição de beat, né? Ela é o compasso musical ou a batida do coração. Né? Ela também circulava como gíria de derrotado, de enganado, uma espécie de gíria também para usuário de droga, então batia bem com a geração. Mas não foi algo pensado, foi num bate-papo do Kerouac, que para muitos é considerada a grande figura do movimento beat, até por conta do livro dele, né? E com o John Cleland Holmes, e ele acabou falando assim, naquela conversa de amigos e tal, essa é uma geração beat, uma geração perdedora e tal. O Holmes falou, é isso aí, esse é o movimento que nós estamos precisando fazer, a gente precisa quebrar tudo para depois renovar, para a gente poder avançar, tem que quebrar uma parede para você passar para o lado de lá. Eles tinham uma intensidade também, porque a chave de tudo foi o tédio. Para eles estava tudo muito parado, a poesia estava parada, a literatura estava esquemática, né? Então eles queriam um novo molde para o que eles consideravam importante, que era uma visão menos materialista da vida, era importante curtir o presente. Lembre-se que a maioria alguns desses autores, o Kerouac volta aí, ele serviu na guerra, mesmo que fosse no final, então ele chegou a ver, é parecido com a geração que saiu da Primeira Guerra, sai uma geração querendo curtir a vida, porque ela pode acabar daqui 5 minutos. Eles viram isso todo momento durante a Segunda Guerra. Passaram por uma grande guerra e viram que estavam vivendo ali então o início da era atômica, né? E sabiam que dali para frente, com o embate da União Soviética, o mundo podia acabar em 5 minutos, com uma guerra nuclear. Então, vendo isso tudo, eles falaram, vamos viver o momento, vamos viver o máximo possível o momento e descrever ele da forma que nós quisermos e pudermos. E aí, a gente vai entrar nos 3 primordiais autores do movimento beat, mas antes vamos pegar as raízes antigas. Eu considero que as distantes raízes da rebeldia literária começam lá com Rimbaud e a turma dele. Por quê? Porque eles tinham aquela questão A turma dele era o Verlaine, aquele pessoal, os simbolistas franceses. Os simbolistas franceses, Verlaine, Baudelaire. Então era uma turma também que estava tocando o terror do jeito deles. Mas Rimbaud, ele influenciou a maioria desses autores, inclusive o Kerouac. E Rimbaud, ele tem uma passagem muito especial dentro da literatura, que ele é um moleque que escreveu dos 15 aos 19 anos. Ele é um dos poucos exemplos que fizeram isso. Ele mudou a cara da literatura ocidental, né? E escreveu basicamente antes de fazer 20 anos. Ele fez tudo isso em esses rompantes. É claro que ele era um aluno brilhante. No colégio, ele leu todos os clássicos latinos, gregos, e os professores já elogiavam isso nele. E ele foi além, ele saiu andando, era chamado de viajante. Opa, volta lá, Carol. Eu vou tentar colocar de novo aqui. E você vai estar no grupo de WhatsApp? Algum lugar? Vai, Sim, vou jogar. Pode disponibilizar os slides depois. Mas o Rimbaud, ele tem esse caso, né, especial dentro da literatura, porque ele fez poucos. Se a gente pegar a história da literatura, são poucos momentos em que aparece um autor ou um livro que
faz uma revolução, que muda toda uma geração, que influencia a gente, até gerações posteriores, né? Segundo o escritor francês, o Georges Duhamel, a respeito de umas críticas de Mallarmé a respeito de Rimbaud, ele falava que o que Mallarmé parece não ter adivinhado é que o viajante notável, que era um dos apelidos de Rimbaud, voltaria, que iria ficar, que não pararia de crescer, que sua influência se estenderia sobre outras gerações, e que aquele garoto seria no século novo, não mestre, e sim, melhor ainda, o mensageiro, um profeta de toda uma juventude febril, entusiasta e rebelde. Quer dizer, esse comentário do Ramel, ele foi profético, porque essa geração que ele citou, que ele apontou, é a geração dos Beats, e ela teve uma influência muito grande nesse nosso mundo ocidental. Então, sem mais delongas, vamos começar, né, enumerando as figuras, né? Essa é a tríade. Quer dizer que os Beats começaram depois da Primeira Guerra. Da Segunda. Depois da Segunda? Ali final dos anos 50, então teve prazo de fomentar tudo aquilo que, 57 para ser mais exato, e aí fomenta toda aquela transformação que começa nos anos 60. Aquela geração hippie. Isso, tudo mais. E aí a gente vai ver aqui cada um deles e o que eles fizeram. O cara, para a maioria do pessoal, é esse aí, Jack Kerouac. Por quê? Por causa da obra-prima dele, que é o On the Road. Jean-Louis Lebris de Kerouac nasceu em Lowell, Massachusetts, em 5 de janeiro de 22. Ele teve uma formação católica, isso quer dizer o quê? Que foi repressiva em um certo momento e que ajudou quando ele quis escrever mais para frente e tudo mais, foi na hora dele estourar, entendeu? Ele quis ir contra toda essa educação fechada que ele teve, mas no final da vida ele retorna meio que a ela, entendeu? Mas nesse momento, era um momento que ele sai de casa, que ele, enfim, ele se viu na Marinha, e depois, quando ele volta, ele começa o ciclo das viagens. Ele foi para a Universidade de Colômbia, ele era um esportista, ele jogava futebol americano, era um cara bem formado, de boa estatura legal, né? Então ele jogava ali no meio, e se ele não tivesse machucado o joelho, talvez ele não tivesse. Tem 2 casos aí que foram atos fortuitos que fizeram esses caras se dedicarem à literatura. Delemando Vieira. O que? O Delemando jogava futebol? Claro, ele é um craque. Sério? Sim. Essa pra mim é nova. Também pra mim. Craque, ele era craque mesmo. Mas Delemando Vieira e Jack Kerouac. Kerouac pode colocar, daqui a pouco a gente vai ver também o William Burroughs. E aí ele encontra uma galera, depois que ele machucou, que ele saiu do time, né, porque ele tinha entrado na faculdade com a bolsa de esportes, mas enquanto ele estava se recuperando no hospital, é que ele teve acesso a um monte de livros e tal, começou a ler, já lia quando criança, mas aí ele teve tempo para sentar, para ler pra caramba, ele começou a escrever, e falou, cara, vamos ver, e conhecer uma galera, né, que está ali, o Allen Ginsberg, William Burroughs, e principalmente o Neil Cassidy, que era um cara que era, vamos dizer, um boa-vida, ele era quase um marginal, tinha hora, dependendo da hora, né, ele não se importava, ele estava vivendo com o que desse para viver. E ele acaba encontrando essa galera da faculdade e ele se encanta, ele tem uma personalidade muito explosiva, muito, vamos dizer, até que o pessoal foi fascinado com ele. E ele pega essa galera, principalmente o Kerouac, de Nova York, e eles vão para a Califórnia. E aí começa um ciclo de viagens, né? E depois de 7 anos viajando com essa galera e tal, tudo mais, principalmente com idas e voltas com o Neil Cassidy, o Kerouac sentou e foi escrever. Primeiro ele escreveu um livro chamado A Cidade, The City in the Town. Ele fez uma série de viagens até o México e isso acabou criando a base da escrita dele. Ele queria falar aquilo, estava tudo preso nele, e como ele viveu tudo aquilo intensamente, ele também queria passar essa intensidade dentro do texto dele. E aí, essa intensidade, junto com mililitros de toneladas, né, hectolitros de álcool e algumas droguitas, né, que ele escreveu o On the Road, que é considerada a Bíblia Beat.
a obra-prima e livro que, além de projetar a geração beat, ele acabou por fomentar também toda a cultura. Deixa eu perguntar uma coisa, você está com o livro do Capote aqui? Mostra o livro do Capote. Inclusive, Carol, aproveita e mostra aí também. O Capote fala uma coisa interessante que já vou começar aqui com um chute na canela para você responder. Ele fala assim que on the road não é literatura, é datilografia. O que você acha disso? Ele falou que toda a literatura, não foi só on the road, ele falou que toda a literatura do Kerouac, isso foi num talk show, quando perguntaram, né? Porque eles são contemporâneos ali e tal. E o Capote, ele tinha lançado um pouco antes o A Sangue Frio, que fez um grande sucesso. Também foi um livro que, por outro lado, que é o lado do jornalismo, ele criou toda uma legião, escola e tudo mais e tal. E aí eu acho que rolava mesmo um ciúme entre eles, entendeu? O Capote era de um estilo, o Capote era um cara de cidade, ele fala várias vezes que era um cara de... Mas você acha que tem sentido um cara igual o Capote ter ciúme do Kerouac, no sentido de que o Capote era um cara que ele ia nas festas, dos ricos e famosos e tal? Não é mais uma percepção de mundo que ele tem? No sentido de que, por exemplo, eu acho, quando as pessoas falam, mal comparando e comparando já, quando as pessoas se lembram daquelas críticas que a Virginia Woolf fazia ao James Joyce. Não, era inveja de James Joyce. Não tem. Virginia Woolf vai ter inveja de James Joyce? Ela era conhecida, famosa, né, consagrada e tal. Não teria motivo, né, dela ter ciúme ou inveja do James Joyce. Não faz o menor sentido isso. Não, acho que é uma boa intriga mesmo. Tem um livro inteiro, esqueci o nome dele agora, que é só sobre brigas de autores. Não, mas o meu ponto é exatamente esse, porque me parece que o Capote estava tão acima do Kerouac em termos de projeção que não teria motivo para ele ter uma briga pessoal com o Kerouac. Talvez seja uma questão de impressão, aquela coisa assim, o Kerouac tá na moda, eu tô perguntando, né? O Kerouac tá na moda e tal, e perguntam num talk show, o que você acha desse cara novo que apareceu aí? Ele vai responder, não, isso aí não é literatura, é datilografia, querendo dizer que não vai sobreviver. Então minha pergunta é nesse sentido, né? Como que você avalia essa perspectiva do Capote? E no sentido de que ele se enganou, né? Porque talvez tenha ficado mais ou menos como, sei lá, como a filosofia do Nietzsche, por exemplo, coisa para adolescente. Né? Que você lê Nietzsche, fica impressionado, mas depois você faz 20 e poucos anos e você começa a ver que não é essa coisa toda. Mas tem um pouco disso. Mas que ficou, né? Então, ou seja, o Capote estava errado, né? Ficou, mas porque ela deu esse boom, né? E ela não estourou de uma vez. O On The Road ele não estourou de uma vez. Sim. Na biografia, num livro, eu não lembro qual que é o livro. Não, você não respondeu a pergunta, então, é datilografia ou não? Não, para mim não é datilografia. É literatura. E a gente vai mostrar por quê. Porque muito bem. Todo mundo que escreve de uma maneira que rompe padrões, ele é criticado. Independente do sucesso que ele faça. Entendeu? Principalmente quando ele faz sucesso, às vezes. Aqui no Brasil. E aí, o que acontece? O Capote, eu acho que quando ele falou isso, essa é a minha opinião, entendeu? Era uma questão que o Capote era um cara que andava com as estrelas de Hollywood, é um cara que andava na High Society de Nova York. E ele vê um cara que fica falando de viajar, de andar para lá e para cá, de colher laranja lá na Califórnia, né? Enquanto ele tem outros temas, ele faz um livro seminal sobre um assassinato, uma coisa bem... Né? E ele fazia uns ensaios. Eu trouxe esse livro para mostrar a quantidade de ensaios, né? E por conta dessa polêmica então eu ia falar pra então frente. Queimei etapas, desculpa. Mas não tem problema não, faz parte do processo. Inclusive, se alguém tiver perguntas, pode mandar aqui. Outro livro. Então, o que acontece? O Enio tem uma pergunta. Gente, no chat, quem tiver pergunta, a gente pode fazer, hein? Aqui é uma coisa, é tipo on the road, vai jogando coisa, né? Não tem problema. O cineasta brasileiro, Walter Salles, ele fez o filme On the Road, na estrada em português, né? Mas ele fez o filme lá nos Estados Unidos. Você já viu o filme? Já assim, a sua opinião reflete bem? Né? Cara, incrivelmente eu não vi esse filme. Eu não sei porque até hoje eu não vi esse filme. Eu tenho que assistir ele, até para tirar minhas opiniões a respeito, porque para mim o On the Road ele foi visceral quando eu li a primeira vez com 15 anos. Mas a gente vai chegar nesse ponto aí também. Eu gostaria de aproveitar a pergunta do Enio para fazer um comentário. Eu gosto muito do Walter Salles, eu acho que ele fez uma obra-prima que é Central do Brasil. Grande filme. Só que me surpreendeu muito quando ele foi chamado para dirigir o On the Road, que ele dirigiu em um projeto do Robert Redford, ligado ao Sundance Festival. Tal, era um roteiro que foi premiado lá, e ficou circulando muito tempo, até que caiu na mão do... Não, porque passou muitos anos, todo mundo querendo fazer o On the Road. Isso, e a gente achava que não daria para fazer.
Sim, tem aquela coisa dos filmes infilmáveis e tal, mas ele fez, mas o que me chamou a atenção foi ele ter sido chamado. Eu gosto muito do filme, eu acho que é um bom filme, é uma boa adaptação. Agora, o que me chama a atenção é isso, assim, por que o Walter Salles, né? Porque me parece que é um tema tão americano, que me parece que era uma coisa para um John Ford, um cara que tivesse DNA americano. Um Aronofsky, o que você acha? O seu Aronofsky tem uma coisa, embora seja americano, ele tem uma coisa muito europeia, né? Mas eu quero dizer o seguinte, um DNA americano... Não, mas aí que vem a minha pergunta. Será que o Walter Salles ele foi chamado para dirigir o On the Road exatamente porque essa dinâmica beat tornou-se uma coisa tão universal que não faz tanta diferença mais você ser americano ou não, você estar vinculado àquela ideia de costa a costa, Rota 66, isso já está tão no imaginário, essa coisa... Eu acho que sim, eu acho que pode ser. O Walter Salles conseguiu... Não é nem se ele fez um bom trabalho, porque eu acho que ele fez um excelente trabalho, o fato de ele ter sido chamado. Eu acho que pode ser, talvez os produtores tenham conversado com ele, ele tenha demonstrado o conhecimento da obra acima dos outros, né? E aí o pessoal falou, esse é o cara, porque ele sabe o que ele vai falar, o que ele vai fazer, qual a visão dele para esse livro, que muita gente queria ter filmado. Acho que até o Kubrick tentou, né? Kubrick eu não sei. Acho que joguei um tem negócio muito a cara do Kubrick, não, né? Mas eu acho que poderia ser, né? Poderia. Pro Kubrick eu faria qualquer coisa, né? O maior de todos. Mas lembre-se, Mary Lou. Sim, quando a Kristen, o pessoal falou que a menina do Kristen Stewart começou a virar atriz de verdade, né? Eu tenho dúvida se ela virou, mas em todo caso... eu vi uma crítica falando disso. Inclusive, eu discordo da sua crítica dela naquele filme sobre a Diana. Eu acho que ela tá péssima no filme. Eu gostei. Eu acho que ela tá péssima, por um motivo muito simples. Ela destoa do elenco inteiro. O elenco inteiro está em um filme, em um registro estético, e ela está em outro. E eu acho que isso é erro de atuação, não de direção, mas a gente pode discutir isso depois. Isso, discutir depois. Bom, a narrativa do On the Road, ela é visceral, ela é recheada. Mas no On the Road ela tá bem. A Mary Lou dela é legal. Essa narrativa visceral, recheada de carros velozes, caronas de vagões, porque eles tinham uma coisa com o vagabundo, porque eles também, essa geração, a maioria cresceu nos anos 30. E eles viram ali a Crash de 29, viram um país lotado de vagabundos, né? Toda aquela decadência, e veio se florescer depois. E alguns viam os caras desprendidos da vida, vivendo bem, aquela coisa do vagabundo com aquela aura de sábio das ruas, entendeu? Que sabe viver, não preciso disso, eu vou viajar para tal lugar, depois eu vou para tal lugar, eu não tenho raízes, e muitos deles gostaram disso, né? Mas voltando ao On the Road, né? Acabou virando um manual de rebeldia, tanto que ele influenciou muita gente, grandes nomes, né? Bob Dylan, que era Robert Zuckerman, né? Acho que é Zimmerman, acho que é Zimmerman mesmo. Ele mudou o nome quando ele terminou de ler o livro, ele mudou o nome para Bob Dylan, fugiu de casa e foi escrever as músicas dele, e quem sabe se ele teria virado Bob Dylan se não tivesse lido On the Road, né? E aí eu vou fazer aquela provocação, porque também não foi só Bob Dylan, mas a Chrissie Hynde do Pretenders foi outra que fugiu de casa e foi tentar música, porque ela se inspirou naquela galera e foi embora, né? Assim como vários deles aí também viam as viagens de Rimbaud e falavam, vamos botar o pé na estrada, e isso virou mantra dessa turma, né? Principalmente o Kerouac, que colocou isso dessa maneira, né? Para pegar outro livro, quando eu falei lá no começo que são poucos os autores e livros que acabam mudando gerações, né? tendo um grande impacto, né? Só para fazer uma análise, a gente volta lá no começo do romantismo com os sofrimentos do jovem Werther. É um livro que também influenciou muita juventude daquele ponto, naquela época. Criou-se todo aquele super romantismo e tudo mais, só que o efeito colateral disso foi que aconteceu também uma onda de suicídio. Os jovens, os homens na maioria, né, se vestiam como personagem, a roupa azul e amarela e tudo mais, né? E quando tinha uma decepção amorosa, se vestiam como personagem e davam um tiro em cima da sobrancelha, bem no local que ela apontava no livro. Então, esse foi um impacto que ele criou naquele primeiro momento. Enquanto, e não estou diminuindo aqui
o Sofrimento de Jovem Werther, que ele é um baita livro de um dos caras que eu considero um dos poucos na história humana que você pode falar gênio. Eu acho que a palavra gênio ela caiu muito no lugar comum. Hoje qualquer cara que faz alguma coisinha vira gênio, ou mulher também. Pá, e tal, é gênio, fulano é gênio, ciclano é gênio e tal, pá. Mas o Goethe não, o Goethe jogava nas ondas, batia o escanteio e fazia o gol de cabeça. Ele é um cara que escreveu sobre mineralogia, sobre botânica. Cara, sobre o Brasil. Sobre o Brasil, a botânica brasileira deve muito ao Goethe, porque os caras, ele não teve aqui no Brasil. Estudos de ótica também. Ótica. Não, o cara... Teoria das cores. Eu estive em 2014 na casa do Goethe, em Frankfurt. E, gente, o catálogo dele é espetacular, de coisas que ele recebia do mundo inteiro. Ele tinha bastante curiosidade por tudo, ele queria dissecar tudo. E aí você chega num lugar lá e tem plantas aqui de Goiás, que alguém mandou pra ele. Entendeu? Papai, você vê lá Goiás, você fala, pô. Né? Não, o cara mandou uma planta de Goiás pra ele, você não morde essa planta. Aí ele teria descoberto um espinho antes. Né? O Baiano está falando aqui que os cães ladram pessoas públicas e lugares privados. É o livro do Capote. Né? Enfim, tem essa pequena, isso é para mostrar um certo, o quanto atingiu a sociedade, cada um desses livros. É só uma pequena parte, para mostrar que um livro pode ele chegar e fazer uma revolução de uma maneira e outro pode chegar e fazer uma revolução de uma maneira totalmente diferente. Entendeu? O importante é isso. Aqui tem alguns trechos do On the Road com algumas falas deles para explicar um pouco o desenrolar dos acontecimentos ou o pensamento deles que rola dentro do livro. Alguém aí se predispõe a ler? Eu já vi isso também nas outras oficinas que eu escolhi. Como dizem os professores. Explicar muito que lá em cima. Pois é, talvez tenha. Vou tentar Marielle. ler. Vamos ver como é que tá minha visão agora. Marielle, fale alto para que o pessoal na internet te escute. Ok, esse tom de voz tá bom? Tá ótimo. Tá bom. Por que... Um oitavo acima, por favor. Vamos chegar no nível de jazz aqui, né? Afinei, vamos lá. Porque para mim pessoas mesmo são os loucos, o que estão loucos para viver, loucos para falar, loucos para serem salvos, que querem tudo ao mesmo tempo. Agora, aqueles que nunca bocejam e jamais falam chavões, mas queimam como fabulosos fogos de artifício, explodindo como constelações, em cujo centro fervilhante pode-se ver um brilho azul e intenso, até que todos, como é mesmo que eles chamavam esses garotos da Alemanha de Goethe? Ali, obrigado. Muito bem. Bom, aí Vamos lá pro teatral aí pra vocês. Valeu. Aí dá pra gente perceber o quanto que parecia que é tudo um fluxo e tal. Tem algumas lendas a respeito da escrita do On the Road, e uma delas é que ele escreveu em 3 dias, movido a álcool e benzendrina ou alguns anfetaminas. Então ele ficava e também que ele tivesse colado várias páginas de papel para não precisar parar e ficar trocando, e colocou isso na máquina de escrever e começou isso foi parar na hora que ele terminou. Na hora que acabou esse grande rolo, as páginas uma na outra, ia fazendo como aquelas impressoras antigas, né? O que deve ser mentira, porque dá mais trabalho do que trocar, né? Mas fazer a colagem antes, né? A gente volta naquele no Homem que Matou o Fascínio. Exatamente. Publique-se a lenda, né? Publique-se a lenda maior que a história. Publique-se a lenda, né? E aí aquela partezinha que ele fala do vagabundo, né? Essa primeira fala é do Saul Paradise. O Saul Paradise é o pseudônimo dele mesmo. E aí entra a primeira dica dentro que a literatura beat pode dar pra gente. A maioria dos autores beats falavam, ou os mais próximos deles, falavam de experiências pessoais. Então isso quer dizer o quê? Aconteceu uma coisa comigo, eu vou mudar um pouquinho e vou falar, só que o Ademir estava lá, a Marielle estava lá, e eu vou colocando o nome dos dois. Se eu colocar o nome de todo mundo, dependendo do que aconteceu,
pode ser problema para mim ou para eles, né? Tem até um caso de um amigo de Brasília, meu amigo escritor, que... Senta com escritores, que coisa. Cara, é um hábito que eu tenho, às vezes, levam para um mau caminho, tipo sexta passada, mas enfim. E aí, ele acabou, né, tomando um corre com esse cara e foi em cima da editora e não sei o quê, né? Só que ele deu o nome da editora, deu o nome do amigo escritor, e o que eles estavam fazendo lá era meio escondido, e acabou que ele perdeu a amizade, teve problema com o pessoal da editora, enfim. Porque ele colocou o nome de todo mundo. Quando ele mandou depois o texto, antes de ter sido publicado, eu falei, se eu fosse você, eu mudaria os nomes. Porque aí você pode falar o que você quiser. É a onda entra. Quem fez isso muito brilhantemente, faz isso brincando, é só vocês pegarem os e-mails da Turma da Mônica. Qualquer artista que eles vão falar, geralmente eles mudam um pouquinho, você sabe quem é uma coisa e tudo mais. A Madonna vira Mandona, uma coisa dessa, entendeu? E aí eles mudam uma letrinha ali, mudam uma ordem de nome ali, e aí eles falam, brincam e tal, e não se aprendem. Defendo, isso leva a uma pergunta que pode ser relevante. Existem duas versões de On The Road, inclusive as duas foram publicadas em português, né? Que é a versão inicial, né? Que é bem maior, inclusive, com os nomes verdadeiros, e depois a que foi editada, e que, enfim, que colocou só por dar e tudo mais. Você tem uma análise crítica de qual que seria melhor? A versão original ou a editada pela editora? A editada, porque ela foi o que chegou pra gente primeiro. Sim, mas depois... Essa turma, né? Mas você acha que a edição do editor melhorou o livro, no caso? Nesse caso, sim, em alguns pontos, sim. Eu concordo com você. Entendeu? Porque tirou os excessos. Eu acho que o trabalho do editor é justamente esse. Pegando um exemplo do que eu considero o maior editor do século XX, que é o Max Perkins, eu já falei dele. Século XXI é o Carlos William. E o Perkins, ele pegou, por exemplo, o Thomas Wolfe, não é um cara muito conhecido aqui, acho que não tem uma tradução aqui dos livros dele, mas ele chegou com o primeiro livro com 1.300, 1.500 páginas e entregou pro Perkins, ele leu e falou, cara, de cara ele já queria tirar 300 páginas. Porque para ele falar uma cena só, de um grupo de soldados passando, ele levava 5 páginas. E eram soldados marchando no sol da Geórgia. E imagina isso, você ficar... 5 páginas. Mais ou menos isso. O Nome da Rosa tem uma descrição gigante do portão, não tem? Tem. Aí depende de como o cara faz, eu acho. Mas no caso do Wolfe, ele queria fazer um livro na íntegra, de 1.300. Com muita briga do Perkins, ele desceu para algo como 700, 800 páginas. Um livro ainda no calhamaço, mas um livro que perdurou. E para não dar só esse exemplo do Wolfe, que ele é o mais... Mas em cima disso ainda, no caso do Wolfe, ele tem um projeto estético, né? Ele escreveu essas 1.500 páginas pensando de fato nas 1.500 páginas, né? No caso do Kerouac é uma outra estética, né? Porque é fruto de consciência, né? Então, quer dizer, não havia tanta aquela preocupação, olha, estou fazendo isso, por isso. Mas aí que tá, é um fruto de consciência alterada. Não, perfeito, mas eu digo o seguinte, que é um tour de force, né? Assim, é quase que ele fazendo um teste físico, eu vou escrever tanto em tanto tempo, que não é o caso do Wolfe, né? Ele planejou aquelas 1.500 páginas, ou seja, quando o editor interfere nesse tipo de coisa é um pouco diferente. Então a minha pergunta é nesse sentido. Ele planejou, porque ele também tinha esse método de escrita. Sim. Rápida e, sabe? Sim. Então, no caso, você acha que os dois... Ele era um cara muito grande, quase 2 metros de altura, então ele colocava a máquina de escrever em cima do armário, ficava em pé, e datilografava e fumava, provavelmente via também. Então, ficava ali horas escrevendo. E aquele negócio, a pessoa entra nesse ciclo, às vezes, e tá assim, e o cara vai embora. Sim. Aí, a gente tem que lembrar do conselho do Henry. Ele falava, escreva bêbado, mas edite sóbrio. E ele tem outra ótima que é sobre essa questão de beber e escrever, que nenhuma boa história começa com então vamos ali tomar um copo de leite. Mas enfim, às vezes é isso, às vezes a pessoa na hora do fluxo, que você tá doido para escrever, você começa a soltar tudo, e naquela hora que a gente está escrevendo, tudo é muito bom, tudo é muito ótimo, entendeu? A edição, o reescrever, ele é muito importante. Às vezes você tem uma ideia na hora, ali, não sei o que, você viu
Já me aconteceu isso, de eu ver um evento, uma coisa assim, me dar aquela vontade de escrever, começar a escrever e pá. Depois quando eu sentava no computador, ia transcrever esse negócio todo, eu ia vendo, não, isso aqui não vai nem entrar. Já começava a cortar ali. Porque essa parte de você poder cortar, de você ter limites, ela é importante. E também aí entra um editor de verdade, que é sentar e conversar com o autor. Não é chegar assim e sumariamente eliminar também, mas é explicar por quê. Por que aquela parte dele não funcionou. Às vezes o autor tem realmente um plano para uma parte, para um capítulo, às vezes até a ordem de um capítulo. Você fez um negócio desse comigo, né? Eu mostrei meu primeiro romance, você apontou tanta coisa, eu fiquei olhando e falei, cara, é isso. A Tainá também. A Tainá, nós sentamos e nós fomos conversando o meu livro capítulo a capítulo. Eu tenho as anotações que ela passou. Só tem que sentar e reescrever tudo. Mas esse é o trabalho que a gente tem que fazer. Não é só, às vezes a gente senta e solta toda aquela verborragia, entendeu? E acha que está tudo bem, porque a gente está animado e tal, não sei o quê. E às vezes tem erros de escrita e tudo mais. E aí quem entra realmente trabalho de revisão, trabalho de edição de verdade, esse para mim é o trabalho de editor, é sentar com o autor, discutir com ele o texto. Por isso que é importante uma boa editora. O cara sentar contigo e conversar, porque a gente tem esse problema de preocupar só com a publicação. O cara escreve e leva para a editora, e aí mal leem o livro. Né? É tipo advogado, né? Eu gosto de falar essa piada na Flip, eu caguei de rir. Desculpa. Sobre um advogado, que o cara chega, o cara é açougueiro, chega todo coberto de sangue e tal, uma faca desse tamanho, parará, e fala para o advogado senta na mesa com o jornal, ele chega com a faca ainda na mão e fala, doutor, acabei de pegar minha mulher com outra ali, matei os dois na faca. Agora o advogado vira e fala, meus honorários começam com R$300 a hora, o senhor pode pagar? Sim, claro, ele já fecha o jornal e fala, estão dizendo que o senhor matou sua mulher. Ele já está editando a declaração do rapaz. Né? Um editor também, ele teria que editar a coisa, antes de chegar no público. E não preocupar também só com quem vai pagar. Pagou, eu te publico. Porque às vezes um texto está quase ali. Um livro de contos, um romance, às vezes por um detalhe, um final mal feito. Quantas vezes você pega um texto, um romance muito legal, que ele te prende. Tem livros que tem aquela coisa de ser visceral, de trazer você não para de ler, e blá. Aí chega no final, fala, pô, trouxe até aqui agora e me deixou na mão. É horrível essa sensação, é péssima. Né? Esse é o trabalho que o escritor tem que fazer. Ver esse final, que é o final que eu quero fazer, é isso, é esse meio, é esse motivo, reescrever, é isso aí. Então vamos voltar aqui aos... Peraí, só falar mais. Vocês já deu tempo para todo mundo ler aí, né? Mas no segundo parágrafo, né, a gente pode ver quando ele fala sobre vagabundo, né? Quando criança tinha visto um vagabundo se aproximar para pedir um pedaço de torta à sua mãe. Ela lhe deu. E quando o vagabundo sumiu na estrada, o garoto, ainda pequeno, perguntou, mãe, quem é esse homem? Ora, um vagabundo. Mama, quando crescer também quero ser um vagabundo. Entendeu? Então tinha esse negócio, né? Com ele. E o final, olha só, esse é o final do On the Road. Apesar dele vir todo correndo, essa coisa toda descambando, e vai, e festa e tudo mais, o final dele é muito poético. Né? Assim na América, quando o sol se põe, eu me sento no velho e arruinado cais do rio, olhando os longos céus acima de Nova Jersey, e consigo sentir toda aquela terra crua e rude se derramando numa única, inacreditável e elevada vastidão, até a costa leste. A estrada seguindo em frente, todas as pessoas sonhando naquela imensidão. E em Iowa, eu sei que agora as crianças devem estar chorando na terra, onde deixam crianças chorar. E você não sabe que Deus é a ursa maior? A estrela do entardecer deve estar morrendo e irradiando sua pálida cintilância sobre a pradaria, reluzindo pela última vez antes da chegada da noite completa, que abençoa a terra, escurece todos os rios, recobre os picos e oculta a última praia. E ninguém sabe o que vai acontecer a qualquer pessoa.
além dos desamparados andrajos da velhice. Penso então em Jim Moriarty. Penso no velho Jim Moriarty, o pai que jamais encontramos. Penso em Jim Moriarty. É por essas e outras que eu acho que quando falam que não existe um trabalho estético na geração beat, particularmente no Kerouac, eu discordo completamente. Sim, mas aí também foi trabalho de reescrita também, né? Sim. O tanto que é importante, às vezes o texto está ali. Não, às vezes talvez nem reescrita aquele sentido obsessivo que alguns autores têm, mas esses caras... Aí dá para perceber nesse pedaço aqui, tem horas que ele está começando a dar aquela esticada. Sim. Mas claramente eles são caras preparados, né? Eles leram muito, eles não são malucos que resolveram escrever e tal. Tanto que você pega, por exemplo, o Grito, né? O Grito é extremamente erudito, que é também beat, né? É extremamente erudito, né? Ele é quase... É quase scholar, na verdade. Só que como está nessa estética, né, do derramado, né? Então acaba se colocando no mesmo grupo, mas é muito sofisticado, na minha opinião, né? Inclusive o Marshall Berman, né, no Tudo que é sobre Desmanche Mark, aquele livro, ele tem um capítulo espetacular em que ele discute isso, né? Essa coisa do Moloch presente nessas narrativas. Mas, diga, aí a gente vê também que, apesar de ser altamente biográfico, o autor preferiu usar pseudônimo, como eu já tinha falado antes, para referir tanto a si mesmo quanto aos outros personagens. Aí dessa forma nós temos, só para falar dos principais, de alguns que, né, o Jim Moriarty, que vem a ser o Neil Cassady, que é o grande amigo dele, e para muita gente é o grande personagem, é o super-herói do livro, não o próprio personagem do Kerouac, porque o Cassady, o Jim Moriarty, é que faz tudo acontecer, que chama todo mundo para vamos todo mundo bar, vamos todo mundo para Costa Leste, então os caras estão bebendo em Nova York, e ele vira de uma hora para outra e fala, vamos ali, aonde? Na Califórnia, e aí é 3 dias na estrada, atravessando a mítica Rota 166, entendeu? A velocidade que der e tudo mais, e ele vai falando tudo isso, né? O Sal Paradise é o próprio Kerouac. A Marilu, que ele já falou, é a Luanne Henderson, que é a esposa do Cassady. Old Bully é o William Pearl. De 16 anos, aliás, 16 não vamos esquecer disso. E o Karl Marx é, na verdade, o Allen Ginsberg, que é alguém que a gente vai falar agora. Esse é o agitador. Esse é o Allen Ginsberg. É o gritador, né? O uivador. O uivo, exatamente. Passa para frente, por favor. Dá para ver pela foto aí, né, que o Ginsberg está no meio de uma turma, de uma galera que é claramente hippie. Para muitos, ele que influenciou o visual hippie, né, porque ele foi para a Índia e voltou lá com as batas e tudo mais, e declamando os poemas que ele já tinha estourado. Ele estoura primeiro com o uivo, né? E a gente vai ver agora, dar uma pincelada por que foi isso aí, né? Ele nasceu em 1926, em Nova York, filho de judeus russos expatriados. Ele foi o mais contestador dos beats. Por quê? Porque ele ia em passeatas, ele tentou, ele rompeu, ele fez avanços, principalmente na questão LGBTQIA+, entendeu? Mas não só por isso, é porque ele tinha uma rebeldia dele, a rebeldia da palavra. Ele queria falar, eu posso falar isso, você não pode me calar. Ele traduz isso dentro da poesia dele, e a gente vai ver um pouco mais isso. politizado. Eu acho que no começo não, eu acho que não era questão de política, era questão de procurar liberdade mesmo. Depois ele fica mais político, sim. Enquanto que o Kerouac, com o tempo, ele vai arrefecendo, né? Ele vai passando para alguns como um reacionário, ele vai calando aquela voz dele. O Ginsberg não, o Ginsberg foi a vida inteira desse jeito, e até ele tá velhinho, se a pessoa chamasse, olha, eu vou fazer uma passeata, não sei o que, dizem que ele ia, assim, na boa, né? Opa, vamos lá, se eu tiver medo, tamo junto. Era o cara do tamo junto, né? Ele era uma criança que foi muito tímida e atraída, um tanto por conta da mãe dele, que era super protetora, aquela mítica da mãe judia super protetora, né? Mas também a mãe dele acabou num asilo, acabou internada, e isso foi um fantasma na vida dele. Então ele tentou lutar contra isso também a vida inteira, né? Mas quando a mãe foi internada, é que ele caiu naquela solidão que antes ele tinha uma amizade com a mãe, uma proximidade,
aquilo quando a mãe, aí é outro também que tem um fato que faz puff, mas é mais cedo que os outros, né? Não parece tão determinante, mas é. Quando a mãe é internada, ele se refugia onde? Nos livros. E aí descobre um dos grandes poetas americanos, que é o Walt Whitman. Ele é muito inspirado por Whitman, que é o pai da moderna poesia americana, norte-americana. Ele começou a produzir muito cedo, mas ele só veio a publicar em 56, com O Uivo, que é um poema seminal. O Uivo e outros poemas. Agora imagina, ele está dentro da era macartista, daquela perseguição do governo americano, de querer censurar tudo e parará. E quando ele lança O Uivo, esse livro é preso. Não só o dele, teve outro caso também entre os Beats, que foi o Burroughs, entendeu? Então acabou que quando pegaram o livro, a polícia prendeu o livro, e a liberação dele foi só sair num processo lá na Suprema Corte americana, isso virou notícia. Isso foi uma baita publicidade de graça. Né? Catapultou, entendeu? Todo mundo queria ver. Para a juventude, basta você falar assim, olha, não veja aquilo ali. Você não pode ver aquilo ali. E aí a pessoa vai querer ver. É essa questão nossa, né? Que vem do Éden. Você não pode fazer isso. A pessoa fala, faz. Entendeu? Não, às vezes por transgressão, às vezes para conhecimento. Não, enfim. Não importa o motivo, a pessoa vai lá e faz. Então, quando falaram, olha, esse livro está prendido, esse livro e tal, e só lá no tribunal que ele foi liberado, teve aquela corrida às livrarias, o livro está liberado e tal, e os jovens da época se sentiram muito representados porque era uma poesia diferente, porque eram assuntos diferentes, porque ele falava mais escanchadamente, porque ele conseguiu falar ao jovem, às vezes, talvez, é claro, influenciado também por essa batalha jurídica. Se fizeram isso tudo, se o cara teve a coragem de inventar isso aí tudo, de correr o risco de ser preso, de cadeia, de perder o livro, esse livro merece ser lido. Para alguns, inconscientemente, isso dá um valor maior, traz o cara fica, olha isso aqui, né? Ele já tinha lido o Kerouac, que era amigo do cara, né? Então ele faz essa galera muito doida, essa galera muito legal, né? Ele se transformou então numa espécie de guru da juventude e um ativista, sim, de carteirinha. Ele protestou contra a guerra do Vietnã, protestou pelos direitos homossexuais, né? Inclusive ele vivia abertamente com o parceiro dele, o Peter Orlovsky, que ele encontrou um pouco tempo depois, e também pelo uso do LSD, que ele ficou brother do Timothy Leary, que para quem não sabe é o pai de Sérgio da contracultura, né? O cara que forneceu os negocinhos pro pessoal. Então ele ia pra rua, tentava, dizem que distribuía o LSD e tudo mais pro pessoal, mas é porque era uma questão que na época até então não era criminalizado, né? E era um objeto de estudo. Sim, a ideia não era ficar chapadão. A ideia é igual o Doors fazia, de tentar ver, que é uma ideia do próprio Whitman, né? Das portas da percepção. Então, que vem também lá dos simbolistas, com o Baudelaire, né? E o Rimbaud, né? Que é o desregramento dos sentidos. Então, eles achavam que quando estavam... O Aldous Huxley, né? Isso. E quando estavam em outro patamar de consciência, a produção seria mais livre, mais perto dos deuses, sei lá, você ia ser inspirado por musas, por fadas do gin. E isso tem a ver com o fato do Ginsberg ter sobrevivido, porque, por exemplo, a droga principal dos Beats originais era o álcool, né? E o álcool, assim, na prática ele matou o Kerouac, né? Enquanto que o Ginsberg, por ter sobrevivido, né, ele tornou-se outra coisa, ele virou essa figura meio icônica, mas ao mesmo tempo meio como que eu digo, arroz de festa, aquela coisa toda tal. Mas ele virou mais natureba. Natureba também, enfim, tudo isso entra, mas a minha pergunta é o seguinte: o fato dele ter sobrevivido, né, e ido para a questão das drogas naturais, digamos, e depois a sintética, aquela coisa toda tal, dá para ele um registro diferente dos Beats originais, né, que eram movidos a álcool. Sim, né? sim, principalmente o Kerouac, que realmente que faleceu de enfisema,
Cirrose, né, na verdade, foi de Cirrose, cirrose. Mas o Kerouac, ele tem uma transformação na vida. Chega uma hora que ele se fecha, ele vai morar num trailer com a mãe dele. Um cara com todo o passado que ele tinha e tudo mais. Eu acho que ele enfrentou, na verdade, particularmente, eu acho que ele entrou num caso de depressão, de ver perder alguns valores, de sei lá. Eu sei que ele entrou mais de cara na cachaça, na bebida, e foi embora. Entendeu? Mas no caso, ele ter sido acusado de ser reacionário, será que não tem a ver com isso? No Pode sentido ter. de que ele não abriu-se para esses novos elementos do novo mundo que surgiu nos anos 60? Que o Ginsberg tornou-se símbolo? Sim, acho que pode ter sido também, né? Mas a gente tem outro exemplo depois, que o outro tocou o terror do começo ao fim, que é o Burroughs. Sim. Entendeu? Bem Então, parecido com ele, né? Então assim, se você for tentar tirar por essa parte, o Burroughs é o ponto fora da curva que vai falar, cara, ele é o Burroughs é o guitarrista do Rolling Stones. Keith Richards. Keith Richards, né? Dessa turma aí. Botou todo mundo no bolso. Se bem que o Ginsberg faleceu bem velho também, né? Considerando isso tudo que ele fez, ele faleceu com 70 anos. A gente tinha tocado tanto terror mais novo, mas depois ele foi ficando mais natural. Ele quis pé com o pessoal, com os hippies, né? Então foi ficando essa coisa mais light e tudo mais e tal, com alimentação e parará, não sei o quê. E aparentemente viveu. Mas isso é coisa interessante, porque, por exemplo, eu fico pensando, a cultura beat, ela não era uma cultura individualista, né? Quer dizer, o indivíduo era o que contava. Então, quando você ia para a estrada, enquanto indivíduo, né? Que é muito a onda do Kerouac. Sim. Né? Quando o Ginsberg torna-se o líder do movimento, muito por conta da morte do Kerouac, vira uma coisa mais tribal, né? Então, quer dizer, muda esse registro também. Eu acho que é porque o Ginsberg já estava nessa questão de estar com os hippies, então esse pessoal abraça, eles já cultuavam. Aí quando o Ginsberg é levado... Sim, eu entendo isso, mas a minha pergunta não é essa. A minha pergunta é a seguinte, é porque o movimento beat, ele era individualista, num certo sentido, muito aquela coisa americana também, né? Sim. De certa forma, aquela coisa do cowboy que vai direção ao sol, aquela coisa toda e tal. Só que a segunda onda, que veio, né, a coisa da contracultura, o movimento hippie, aquela coisa toda e tal, é uma coisa diferente, né? Porque é o coletivo, né? Você acha que aquela primeira geração que se auto-imolou, o Kerouac é o símbolo disso, não estava preparado para isso? Talvez eu seja acho que isso foi além do que eles estavam buscando. Eu tenho uma percepção que pro Kerouac, ele ia ter pensado, caramba... Nós criamos um monstro? Ele pode ter pensado isso, eu não sei. Mas pelo que a história de vida dele depois, dá-se a entender que ele acabou chegando nesse ponto de pensar. Até por ter mudado algumas posições. Essa coisa do criar um monstro vai muito em cima do que o Michel Houellebecq fala, né? Naquele livro... Submissão, no Partículas Elementares, assim, tem várias obras dele que vai por aí, né? Enquanto o Ginsberg não, o Ginsberg surfou a onda do começo ao fim. Ele foi se modificando conforme foram modificando as décadas. Então ele protestou lá atrás pelo Vietnã e as drogas, né, pelo uso das drogas. Não pode mais distribuir LSD? Beleza. O que ele fez? Ele começou a ser um ativista muito forte dos direitos dos homossexuais, que também nessa época, né, isso vem crescendo. Então ele foi um exemplo. Né? Você acha que a estética beat tem muito a ver com o faroeste? Porque quando eu vejo o Kerouac, me parece muito isso, né? Aquela coisa do estranho sem nome, o cara que tá na estrada. No The Road sim, mas no Uivo não. O Uivo é uma coisa. Não, o Uivo é outra coisa. Né? O Uivo até porque as obras são muito díspares entre uma e outra. Ele lembrou bem aqui dessa questão dessa primeira turma ser bem individualista e cada um fazer no seu quadradinho. Que o movimento hippie começou assim também, porque por exemplo, quando a gente vê o Easy Rider, o filme, né, é muito isso, aquela coisa da moto como cavalo e tal. A morte dele no final. Eu acho que é a ideia da pradaria. A moto né? a morte no final. A morte no tal. final. Não, e mais, o apelido do cara, o apelido de um personagem era Capitão América, né, que representava a moto toda customizada e tal. Mas Peter Capitão Fonda, América né? no sentido dos pais, de Peter Fonda, dos pais fundadores, aquela coisa da América do indivíduo e tal, que virou outra coisa também, né? Depois, né? Virou a coisa da tribo e as pessoas andam juntas e têm as mesmas ideias e tal, que acabou sendo boutiquizada, porque depois nós temos o hippie de boutique, né?
Sim. Que inclusive o Ginsberg virou muito símbolo disso, né? Teve o hippie, para alguns, os primeiros punks, né, eram hippie de boutique, né? Era uma outra revolução patrocinada por uma loja, né, que começaram com uma os punks eram reaças, assim, abertamente reaças, né? Mas, enfim, cada um dá fruto a outra coisa. E talvez... E só por ser inglês já é outra coisa. E talvez nesse meio caminho, o Kerouac... Não, mas você tem um exemplo também dos Ramones, que é bem no começo. De quem? Os Ramones. Ramones são americanos, E os Ramones, quando eles chegaram na Inglaterra, eles também tocaram terror. Tocaram terror. Deveras, o Bukowski chegou nos Estados Unidos na década de 20, né? Ele cresceu nos Estados Unidos. Foi mais ou menos quando nasceu o Ginsberg nessa época. Como é que é isso? Porque teve um editor do Ginsberg, foi o mesmo do Ferlinghetti. Do Bukowski, né? Ferlinghetti. Mas eu não vi, mas da relação deles, eu gosto muito do Bukowski, a relação dele com a geração beat, porque não vejo tanto assim. Não, é aí que tá. Foi bom você pegar esse ponto, porque ele vai me dar a chance de mostrar outros dois autores. Então, na verdade, a gente vai falar do próximo. Porque aquele misto quente, eu vi umas coisas assim que eu achei muito. Esse aqui é o Numa Fria. Não, eu vi o misto quente dele e outros também dele, né? Que eu fiquei depois pensando nessa relação com a geração beat. O Bukowski, ele era contemporâneo deles. Só que o Bukowski ele não gostava muito de andar com escritores. Ele fala isso em vários contos, vários momentos, ele fala que não gostava de andar com escritores. Ele gostava de tomar dele, escrever os contos dele e tudo mais. Ler John Fante. Mas tem essa coisa do individualismo, assim, né? Mas ele não queria estar com eles. Ele não queria estar com aquilo. Ele não queria estar com o grupo. O próprio Burroughs, que a gente vai falar dele agora, que é também considerado um dos pai, filho, Espírito Santo dos Beats, ele não se considerava Beat. Ele não, mas todo mundo coloca ele no grupo porque ele publicou na mesma época. O processo dele com o livro dele também, o Junk, acho que é o Junk da frente, também foi preso, também teve esse processo parecido com o Uivo do Ginsberg. Então o pessoal já colocou ele, e ele conhecia os caras, andava os caras, tem um porra de foto deles com os caras e tal. Ele aparece no On the Road, ele aparece em outros escritos deles mesmos lá, enfim. Mas isso é no começo, porque mais pro final da vida ele já estava incorporado a esse universo beat, não tá? Ele sempre colocado, porque ele foi incensado, e até porque ele... Eu digo, ele individualmente ele já tinha se inserido nesse contexto, você não acha, não? Não tem aquela história da cátedra do Kerouac, qual o nome do Kerouac, numa faculdade, que ele era diretor, ele que dirigia. Ele fez uma história assim? Eu acho, eu não estou lembrado agora disso aí. Mas a pergunta do Fafá é muito importante. Ele começa lá no meio pessoal, passa um tempo não querendo ser, entendeu? Mas depois se aproxima principalmente do Ginsberg. Ele tinha uma amizade grande com o Ginsberg, e o ponto central o episódio que faz ele se dedicar à escrita tem muito a ver com isso, entendeu? Foi bem naquele momento. Ele era o cara que estava com os caras ali, tomava umas droguinhas com um, com o outro. E a gente vai entrar daqui a pouquinho nesse assunto do Burroughs, que a gente explana melhor isso aí. Mas a pergunta do Fafá é muito importante no seguinte sentido. Mas eu não terminei dela ainda. Sim. Mas não, mas só uma coisa, para poder completar. Você acha que os beats viraram marca e é por isso que aconteceu o que o Fafá está levantando? Eles influenciaram muita gente, claro que quando eu digo marca quanto produto mesmo. Então, quer dizer, passou a ser vantajoso você se filiar de alguma maneira. Claro, tem, por exemplo, se volta lá na página inicial, saíram filmes, saíram coisas apontando o que seria ser um beat. Tem desenho, quando você vê um desenho animado com a pessoa estilizar uma roupa com beat, né? Alguns dias acabam de rir disso, porque ou a menina de blusa com listras, a boina e tal. Era o rebelde da época. Era o rebelde da época. É a mesma coisa que você pegar a juventude transviada do James Dean. Né? James Dean. Nossa, você é rebelde pra caramba na época. Se você vê antes e fala, e aí, irmão? Cadê a rebeldia? Virou a marca porque não é verdade, né? E o James Dean, hoje em dia ele seria um bom menino. O Playboy chegou aí, ó. O cabelinho dele aí. Cadê essa tatu? Né? Então, enfim. Mas voltando só ao que você perguntou sobre o Bukowski andou com essa galera, né? Tem um outro escrito também do Kerouac, que ele é apresentado lá, né? Mas ele não
ele não andava com nenhum grupo, ele não se inseriu em nenhum grupo. E o Bukowski é posterior também, né? Porque não, ele é da mesma época. E a publicação não, sim, mas eu digo assim, mas ele aparece no esquema depois, né? Que ele demora para aparecer, para ser reconhecido. Então. Pra gente aqui, lá pra eles nos Estados Unidos, eles colocam ele como um correspondente, mais ou menos assim. Né? Mas pra gente aqui, o que acontece? O Bukowski chegou mais ou menos na mesma época dos Beatles. Eles demoraram para ataque no Brasil. Fui lá para 85. Então, Bukowski veio do pessoal, então, para muita gente, Bukowski é um Beatle. Mas ele mesmo falava, muita gente não considera, os estudiosos dos Beatles falam que Bukowski não é. Aí a gente vê uma coisa interessante, que Bukowski pode ter, Bukowski se inspirou em um cara que seria, se ele tivesse conhecido o pessoal, né, seria o avô dos Beatles. Porque o pessoal fala que pela idade, o Burroughs seria o tio-avô dos caras, o pai dos caras ali, porque ele é um cara de uma geração um pouco mais velha. Então, um pouco mais velho que o Kerouac e que o Ginsberg. Mas o John Fante, ele foi recuperado pelo Bukowski. Tanto que aqui na apresentação do livro do Fante, né, o Bukowski fala justamente sobre isso. Ele encontrou o livro na biblioteca. Na biblioteca, lê e fala, cara, é isso. É isso aqui. Lá. Entendeu? Só que o livro não tinha feito sucesso nenhum, então... Ele fala assim, um cara que não tem medo de expor suas emoções. Isso. Eu lembro dessa apresentação. Se você for olhar direitinho, o Pergunte ao Pop poderia muito bem estar lá dentro. Né? Ele podia... O que se passa, o personagem, o protagonista, que é o... Arturo Bandini. Me respeite, eu sou Arturo Bandini. Me respeite, eu sou Arturo Bandini. E ele aponta muito disso, entendeu? De que os caras fizeram antes, entendeu? Então, ele poderia, para alguns, se ele tivesse conhecido a turma Beat, ele seria influenciador dos caras, mas enfim, não aconteceu. O resgate do Fante é feito pelo Bukowski depois, e o Bukowski é um cara que se pode colocar na mesma prateleira. A literatura dele, em muitos pontos, porque ele escreveu aquilo a vida inteira. E muitos pontos, se você for olhar também, é o que o Bukowski faz muito, o uso da primeira pessoa. Que é o Kerouac em suma no The Road. É o uso da primeira pessoa, é aquele assunto que geralmente tem a ver com a rebeldia, tem que ver com a coisa assim. Aqui, por exemplo, nesse livro, por que eu escolhi isso aqui? Porque ele tem um dos contos que hoje ele não seria publicado nunca na vida. Aliás, ele tem uma porrada de coisa, ele está sendo cancelado por muita gente, enfim. Eu considero que a gente tem que conhecer de tudo, você tem que ler de tudo. E quando a gente fala sobre cancelamento, sobre censurar a fala de alguém, eu acho isso muito perigoso. Nos tempos em que nós vivemos, a gente botar essas ideias no ar, eu acho muito perigoso. Você começar a censurar obras e tudo mais, eu acho no mínimo perigoso. Às vezes eu leio e falo, não, mas estão careta demais hoje, porque tem uns caras escrevendo. Eu conheci ele com cartas na rua, né? Uhum. E eu tinha o quê? Eu tinha uns 20 e poucos anos, sei lá quando que eu li isso aí. Eu falei, gente, eu já achei aquilo tão diferente. E hoje você vê, assim, tentativas de realmente cobrar, né, esse tipo de texto que deu uma encaretada, se é que existe isso. Sim, claro, eu acho que sim, até porque é autocensura, né? Muita gente já não fala algumas coisas com medo de ser censurado previamente ou ser cancelado depois, né? O conto que eu ia falar daqui é o 450 quilos, que ele fala de um cara que, dois escritores que passaram a noite bebendo, e as histórias elas geralmente começam assim, né? E aí na piscina do prédio, um dos caras sai lá, os dois são aspirantes a escritor, e o cara vê um cara muito gordo na piscina, que é o cara que eles estimam ter 400 quilos. E o cara começa a gritar pro cara lá de cima, provocar, né? Fala, pô, não pula não, vai cair a água toda pra fora. E aquelas coisas, um bullyingzinho, né? Básico. E o cara fala que vai lá arrebentar eles. Fala, não, esse cara não aguenta, fica tirando aquela onda, coisa de quinta série. É imbecil pra caramba. Mas ao mesmo tempo, a fala do cara é muito engraçada. Quando o cara sobe a escada, que vem lá o cara gigante, começa a esmurrar a porta, e o outro, que não provocou, ele vira e fala, eu me tornei escritor porque sou extremamente covarde. Por favor, não me bata. Eu achei, às vezes uma frase te pega dentro do conto.